Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, aula 34.1. Vamos continuar na mesma pegada. Olha o tema da nossa aula, Intervenção Militar, parte 2. Já estivemos falando com vocês na aula anterior sobre esse assunto. Vamos dar procedimento, continuidade nesse mesmo tema, tá bom? Desde já, agradeço a todos vocês que estão aí presentes. Professor, nosso forte abraço. Sabemos que você é a nossa ponte até os nossos alunos. E a você, aluno, a nossa satisfação de estarmos aí contribuindo, colaborando, dividindo conhecimento com vocês, tá bom? Sintam-se todos abraçados, você aluno campesino, quilombola, indígena, da zona rural, zona da cidade, enfim. Eu mandando aí esse abraço para todos vocês. Lembrando que as inscrições do Enem já foram abertas, não pode perder o tempo de inscrição, se inscrevam lá para poder fazer a nossa prova, tá certo? Primeiramente, temos que terminar o ensino médio, isso é fato, tá? E com boas notas, e depois fazemos aí a prova do Enem. Não é um bicho de sete cabeças, tenho certeza que vocês vão tirar de letra, mas enquanto isso, vamos para nossas aulas, né? Abre o caderno, já abriram? Ótimo! Coloque a data de hoje e depois coloca o título dessa aula. Procura anotar tudo que for preciso, tá bom? Porque a aula de hoje está, ó, clique. Joga lá então na tela, veja aí a aula de hoje, senhores. A intervenção militar no Brasil, parte 2. Nós já falamos lá atrás da parte 1. Na aula de hoje, 34.1, irei falar sobre o governo da junta militar. Logo, tem o governo de Emílio Garrastazu Médici, o governo de Geisel e, por último, o governo Figueiredo. Tá certo? São 4 tópicos que vai abordar esses últimos governos militares. No total foram 5. Nisso, como habilidade, o que tem que fazer, aluno? Fazer o uso de argumentação crítica sobre os processos históricos. Além disso, tu tem que identificar as relações de poder nas diferentes instâncias da sociedade. Feito isso, é só correr para o abraço. Lembram que vocês tiveram uma atividade antes de começar essa aula? Pois é. Eu pedi que vocês assistissem o documentário A Ditadura Militar de 1964 e a tortura em estudantes, disponível aí nesse link que nós enviamos para vocês. Depois que vocês assistissem, com certeza, vocês vão dar as suas interpretações relacionado a esse tema, né? A esse documentário que vocês, então, passaram a assistir. Certinho? Feito isso, meus queridos, bom, aí sim, é só você acompanhar agora a nossa aula e buscar ter esse entendimento. Certinho? Podemos, então, passar? Vamos lá? Vamos para a próxima lâmina. Olha aí. A intervenção militar no Brasil. Lá no fundo, desfocado, nós temos a bandeira, a ordem e progresso, ela não vai existir. Principalmente a ordem. Os militares vão tentar manter essa ordem. E logo abaixo, nós temos os militares que estarão à frente nesse novo governo, nesse regimento e etc, e etc. Ok? Bom, nisso, olha lá. Algumas imagens, por si só, já chamam a atenção. Provavelmente, isso aqui é uma estudante, né? Ou não, uma trabalhadora comum. Aqui deve ser uma caixa, uma pasta que ela está carregando. Mas os militares estão nas ruas para manter a ordem. Estão a cavalo, estão a pé. Isso nós chamamos de PO, policiamento ostensivo. Que quando o militar ele é visivelmente detectado.
mas, ao mesmo tempo, manter a ordem, era para acabar com movimentos que se criavam. Até porque movimento contra o governo. Então, quem era contra ia para as ruas, de fato, protestar. Não aceitava. E aí, muitas das vezes, eram presos, torturados, né? Enfim, vai depender muito dessas lideranças que iam para as ruas. Veja, no governo da junta militar, doente Costa e Silva, ele será substituído por uma junta militar, formada pelo ministro Aurélio de Lira Tavares, que era do Exército, Augusto Rademar, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. Costa e Silva, primeiro foi Castelo Branco, passou muito rápido. Depois, Costa e Silva, que criou vários atos institucionais, e colocou em prática, inclusive. E agora, entra de novo a junta militar. Até porque lá na frente, em 1964, quando foi destituído o governo de João Goulart, se criou uma junta, a Marinha, Exército e Aeronáutica. Naquela época, o Rademar já estava na primeira junta. Agora, de novo, faz-se novamente uma junta e aí vai chegar em um nome. Quem é que vai representar o Brasil? Ok, vamos lá. E aí, acaba então escolhendo alguém. Dois grupos de esquerda se formaram. Dois. Aí, eu tenho o MR8, que é o Movimento Revolucionário do dia 8 de março. E a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Vocês já viram comigo lá atrás que nós tivemos a FLN. Lembram? Frente de Libertação Nacional. Em alguns países que eu falava, por exemplo, lá na Indochina, na Indonésia, lembra que eu falei? Lá no Vietnã, República do Vietnã, foi criada também a Frente Libertadora. Ou seja, essas frentes que eram organizadas eram contra o atual regime. No Brasil, não vai ser diferente. Dois grupos de esquerda serão criados, o MR8 e o ALN. Esses grupos foram tão audaciosos que chegaram ao ponto de sequestrarem o embaixador americano aqui no Brasil, Charles Ebrick. Esse grupo exigiram a libertação de 15 presos políticos. Viu só? Vem para mim. Alunos, olha só que interessante isso, dois grupos foram formados no Brasil. Dois grupos contra esses militares que estavam no poder. O MR8 e a Aliança Libertadora Nacional. E eles chegaram ao ponto de sequestrarem o embaixador americano aqui no Brasil e vão começar a negociar com o governo. Mas por que eles fizeram isso? Porque era sabido por todos que o governo americano, a CIA, estava por trás desse movimento militar. E aí esses grupos de revolucionários sequestram o embaixador, inclusive a casa que ele vai ficar por muito tempo escondido é lá em Petrópolis. Por incrível que pareça. E vão começar a barganhar com o governo. Ou seja, nós só vamos libertar o embaixador se você libertar 15 amigos nossos presos políticos. E depois de muitos dias, depois de muita conversa, o governo brasileiro cedeu à pressão, mas liberta esses presos políticos em outro país, que possam viver exilado por lá. Não aqui dentro. O fato é,
E se esse grupo tivesse matado esse embaixador? A coisa ia feder. Talvez a história outra era totalmente diferente. O governo ia caçar esses revolucionários como se caça uma agulha no palheiro. Está entendendo? O fato é que esse grupo se fez muito estudo para poder chegar até esse embaixador. Ele tinha a mania de passar por uma rua, direto, e essa galera aí fitou, observou, e um certo tempo, ele inclusive foi com um Fusca e uma Kombi, que eles conseguiram raptar, levando aí para Petrópolis. E lá ele ficou escondido por um bom tempo, tá? O fato é, se no decorrer dessa operação, alguma coisa desse errado, meu Deus, se com esse período, 100 e poucos mortos, desaparecidos políticos, deu no que deu, você imagina se fosse, aí a coisa ia feder mais ainda, tá? Joga no quadro, vamos lá. No dia 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Exílio e a pena de morte em caso de guerra psicológica, ad reversa. Certo? Esse tipo de pena foi aplicado aí aos revolucionários, ou então aos subversivos. Imagine que homens e mulheres, contrário ao regime, irão pegar em armas e aprender a atirar. Na concepção deles aqui, na concepção delas aqui, era defender um país dos militares. Mas qual era a verdadeira intenção? Entregar os comunistas? O que eles queriam, na verdade? Derrubar o governo? E colocar um governo que eles achassem melhor? E se por trás de tudo isso não tinha o patrocínio de comunista? São algumas interrogações que ficam, algumas perguntas. Sabemos que desse lado teve o apoio americano, não é verdade? E do outro lado, com certeza deve ter havido aí um patrocínio também de um grupo socialista. Então, assim, é preciso apurar. Então, o governo seria a direita. Quem está contra seria a esquerda. Então, ambos os lados tiveram patrocínio de alguém ou de alguma coisa. Ambos os lados teriam suas fundamentações. Certo? Vejam. Em 69, o líder da Aliança Libertadora Nacional, Carlos Marighella, ele vai ser morto pelas forças de repressão lá em São Paulo. Vai ser morto pela força de repressão. Ok? Aí, no Fusca, vejam, no governo do presidente Médici, em 69, se criou algumas estruturas de tortura para fazer a pessoa falar. Essa que vocês estão vendo é a famosa pau de arara, aonde a pessoa era amarrada, estava totalmente nua ou despido e levando aí soco nas partes, no corpo, né? O governo de Médici, ele é considerado o mais duro e mais repressivo do período, conhecido como o Anos de Chumbo. A repressão à luta armada cresce política, a repressão à luta armada cresce da política de censura e é colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes,
música e outras formas de expressão artística são literalmente censuradas. Agora, por quê? Porque existiam códigos que eram repassados, eram criados códigos para se comunicar. O governo Médici, isso não é novidade para ninguém, ele foi, de fato, o governo que mais reprimiu a sociedade, chegando ao ponto de torturar mesmo e sumir com pessoas. Isso já deu muita repercussão. Infelizmente, a história não vai conseguir apagar, porque faz parte da nossa história. E nós temos que mostrar isso para vocês, passar isso para vocês, alunos, e, claro, fazer com que vocês pesquisem mais ainda e tirem suas próprias conclusões, certo? Mas é um período que o Brasil não quer voltar mais atrás. Esse departamento, esse prédio, é onde funcionava o DOI-CODE, que é o Destacamento de Operação e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, chamado de DOI-CODE. Atua como centro de investigação e repressão do governo militar. É aqui que saía as pessoas que iriam investigar, quem era líder, quem era ativista, quem era uma pessoa influente, e aí a repressão ela via como consequência. Por exemplo, muitos intelectuais, políticos, músicos, artistas e escritores passaram a ser investigados pelas suas influências. Depois eram presos e na prisão passavam a ser torturados. Em alguns casos, eles eram até exilados do país. Ou seja, era mandado embora, iria viver em uma outra região, em outro país. E nós podemos mencionar vários casos aqui. Hoje, famosos músicos que falaram que foram perseguidos pelo regime militar, que foram torturados, jornalistas atualmente falam que foram torturados, enfim. Nós temos aí toda uma história, não que foi criada, mas que foi vivida. E isso, de fato, é uma página negra da nossa história, que infelizmente seria tão bom, como se fosse um livro, você pega e arranca a página. Pronto, está resolvido. Mas não dá. Porque além de você arrancar a página que está escrita a história, fica a memória. A memória da escrita, a memória do fato, a memória daquela página que foi arrancada. Então, não dá para esquecer. Tá? O que nós fazemos trabalhamos para que isso não venha a acontecer novamente, mas que tudo possa transcorrer na maior normalidade. Aí sim, aí valerá a pena. Caso contrário, quem nunca viveu, nem precisa viver. Tá bom? A gente não precisa ver para crer, né? Só pelos relatos, pelas histórias, pelas escritas, dá para ter uma noção do que foi isso daí. Certinho? Vamos lá. Ganha força no campo a famosa guerrilha rural. Principalmente a famosa guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares. Então, aquele cidadão ou cidadã que vai se juntar a grupo de esquerda que querem tocar o terror, que querem medir força com o exército, eles, claro, o exército bem mais preparado, muito mais organizado, eles terão êxito. O que não pode é você trocar força desigual. Vejam, paralelo a tudo isso,
o que se tem a pensar é que houve uma espécie de milagre econômico. Até hoje eu não consigo entender, eu literalmente falando, né, como pessoa, como que se deu esse milagre? Quais foram os procedimentos? Por exemplo, na área econômica, entre os anos de 69 a 73, ficou conhecido como a época do milagre econômico. Vejam, o PIB, Produto Interno Bruto, crescia a uma taxa de 12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%. Como que dá para entender isso? 12% ao ano. Com investimentos internos e empréstimos do exterior, o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura sólida. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos pelo país. Sabia disso? Milhões de empregos pelo país. Como pode? Alguns pesquisadores falam que houve uma maquiagem de tentar colocar aí um crescimento que não era de acordo. Bom, se falam isso é porque tem embasamento teórico. Pode ser isso, né? Eu penso que deveria dessa forma. Obras foram executadas, como a rodovia Transamazônica e a famosa ponte Rio-Niterói. Todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta ela chegou. Ela deveria ser paga no futuro. O futuro é hoje. O futuro é hoje. É necessário hoje, quando você vê o passado, e de fato a questão da nossa dívida externa, né? Vejam que em 64 a dívida externa brasileira somava 3 bilhões de dólares. Não, 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Veja, hoje a nossa dívida externa está na casa aí de 200 bilhões, ou 300 bilhões. É muita coisa. Veja, em 1985, totalizava aí 105 bilhões. Cresceu 32 vezes durante os governos militares. Como entender esse crescimento? Investimento, pegando dinheiro lá fora e etc. Essa construção transamazônica, na tentativa de levar para lá imigrantes para poder cultivar a terra, foi fracasso. Não deu certo. E até hoje a Transamazônica é que é a 219, né? É 230. A 319 é para Manaus. Até hoje ela está assim. Agora, boa parte está sendo asfaltada, tá? Depois de Belém, Medicilândia, depois de Medicilândia em diante, é tudo asfaltada. Mas aqui de Humaitá até Itaituba, Jacareacanga, é tudo assim, ó. E quando chove, então, piora. Tá? Governo Geisel. Ele entra no poder, certo? E esse cara aí, é ele que começa a fazer a abertura lenta e gradual. Porém, segura. Ou seja, é ele que vai entregar aos poucos a política para o governo da redemocratização.
O governo Geisel vai de 74 a 79. O general Ernesto Geisel começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e a insatisfação popular com uma taxa bem alta, sabia? Agora, por quê? Porque os antecessores. O Médici, por exemplo, o Médici tocou o terror. E aí o Geisel é que vai pegar. A crise do petróleo, por exemplo, e a recessão mundial interferem na economia brasileira. Boa parte do recurso foi do governo Médici. A maior propagação do governo militar foi durante Médici. É por isso que o Geisel é paz e amor, é de uma ala mais moderada. Médici não, da ala dura. Certo? E com isso, não teve boca. Não teve boca. Era necessário buscarmos aí o entendimento. Ó, Geisel anunciou a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 74, por exemplo, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% para a Câmara de Deputados, e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades brasileiras. E aí? E daí? Começa aí a ter uma reviravolta. Tudo por causa de um regime que foi adotado por Médici lá atrás. O ato número 5 foi o ápice. Se talvez... Mas é bom entender o porquê disso. Porque se tentava tomar o Brasil e era necessário que alguém fizesse algo. Para piorar, em 75, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do DOI-CODE. Isso lá em São Paulo. Em janeiro de 76, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante. Vladimir Herzog, os caras entram no jornal, tem o nome do jornal, tem TV Cultura, e aí ele é levado para depor e fica guardado numa cela. E lá na cela ele aparece enforcado. Só que pela imagem é impossível dizer que ele se enforcou, porque não tinha como o corpo cair com toda a força e desprender a cabeça do tronco, ou seja, quebrar o pescoço. É impossível. Então todo mundo que vê aquela imagem fala assim, cara, esse cadáver, esse defunto, ele foi montado aí. Mas, pelo prontuário, dizia que ele teria sido enforcado. Os militares afirmavam isso. E aí? Quem ia contra? Então, isso inflamou mais ainda a questão do regimento militar no Brasil. Em 78, Geisel, ele acaba com o ato número 5, olha só, Geisel, ele acaba com o ato número 5, restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Por quê? Para o entendimento dele, acho que já basta, né? O Brasil já deu umas respostas, os militares já deveriam, não seria o conceito deles de estarem ali na política, mas manter a ordem em si. E pela conjuntura, se viu que o Brasil se transformou, não que os militares estavam com medo de prosseguir, pelo contrário, queriam paz. A situação deles, o objetivo deles, é resguardar o território de uma possível guerra contra a nação e não estar assumindo ali uma política. Então o Geisel teve um outro entendimento
Tanto é que a abertura lenta, gradual, porém segura, vai acontecer em seu governo. E aí, a primeira coisa que ele faz é destituir, acabar com o ato institucional número 5. Tá bom? Ó, os militares da linha dura, eles continuam com a repressão, mas de forma clandestina. Sabia disso? Porque tinha militar que gostava de estar no regime, mas tinha militar que não gostava de estar no regime. Então aqueles da linha dura mantinham a repressão de forma clandestina. Porque já tinha levantado quem era quem era da oposição, que era a situação, e aí os caras continuavam com essa ideia. Quer ver? Olha só, cartas-bombas são colocadas em órgãos da imprensa e da OAB. Isso até mesmo para dizer que eram os opositores do regime que estavam fazendo isso. Até para complicar outros setores. Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 30 de abril de 81, uma bomba explode durante um show no Centro de Convenção do Rio de Janeiro. Promovido por militares da linha dura, embora até hoje nada tenha sido comprovado. Que de fato foram eles. Mas assim, dá para insinuar, dá para entender que teriam sido eles. Porque não estavam querendo devolver o governo para os civis. E nisso eles estavam tocando terror às escondidas. Assim, se comportando como milícias, né? Por trás, que era totalmente ilegal. Olha lá. Em 79, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Veja, lá atrás se criou o bipartidarismo, que era o Arena, mas o MDB. MDB. A Arena dos Militares, MDB oposição. Em 79, tanto é que aqui era o bipartidarismo. Bipartidarismo. Né? Os partidos voltam a funcionar dentro da maior normalidade. A Arena muda o nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Mas as figuras são as mesmas. PDS, eu lembro desse grupo aqui, esse partido político. Agora, aí coloca PSDB, que é o Partido Democrático Social. Agora é Partido Social PSDB. Ó. Ei, só vão mudar a sequência das letras, mas as figurinhas são as mesmas. Certinho? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo legal? Vamos lá. Outros partidos são criados, como o PT, Partido dos Trabalhadores, e o Partido Democrático Brasileiro, o PDT. Tá? Vejam, a imagem, por si só, ela tem várias interpretações. Essa questão do soldado aí, com um cacetete atrás das costas, era a questão, uma imagem de repressão. Que ele estava ali para poder manter a ordem, né? A redemocratização e a campanha pelas diretas já. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também é alta. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Então, cada vez mais vai se acirrando
essa ideia de brigar pela liberdade, pela independência e etc. Em 84, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das diretas já. O movimento Dante de Oliveira, que garantiria eleições diretas para presidente naquele ano, infelizmente não foi aprovada. Por quê? Esse movimento leva para as ruas uma baita de uma manifestação. Então, com isso, o que se tem é uma preocupação em querer aprovar de forma muito rápida essa emenda Dante de Oliveira. Mas ela não consegue. Vejam, a população está nas ruas, protestando, brigando, querendo o voto da direta já. Ou seja, querem escolher o seu próprio presidente. Certinho? Bom, com isso, olha lá, nós temos aí, no dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo MDB e pela Frente Liberal. O doutor Tancredo Neves será eleito. Ele concorre com o Paulo Maluf. Olha que o Maluf é antigão, né? E até hoje está vivo. Isso em 85. O Colégio Eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorre, então, com o Paulo Maluf, como presidente. Ele fazia parte então, da Aliança Democrática, que é E o grupo de oposição era o PMDB, que era o MDB naquela época. Vejam. Nisso, Tancredo, ele é de fato eleito e logo fica doente. Antes mesmo dele assumir e, por incrível que pareça, acaba falecendo. Assume então o vice-presidente José Sarney. Em 1988, é aprovada uma nova Constituição para o Brasil que extinguiu os rastros da ditadura e estabeleceu princípios democráticos no país. Interessante que vocês verão, nas próximas aulas, que o doutor Tancredo, ao ser eleito, ele come algo e fica indisposto. Pega uma infecção e ele vai ser internado às pressas. Mas quando ele estava no seu quarto, ele ainda foi visitado por José Sarney, que era o seu vice. E ele disse assim, olha, se tudo melhorar, amanhã eu estarei lá com você. Vá. E depois de 30 anos da morte do doutor Tancredo, o Brasil ficou sabendo que desligaram o aparelho que dava vida a ele. O próprio médico fala isso em televisão, que foi forçado a desligar o aparelho. E ele veio a óbito. Ele não morreu, mataram. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas. Tchau, tchau.